Quero saudar a querida Irmandade que vai me ouvir esta mensagem com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos narrar aqui uma mensagem. Então, o que Deus nos der de falar nessa mensagem, nós vamos falar. Então, que os irmãos abram o coração para ouvir mais uma mensagem de uma atalaia de Deus na terra. O atalaia de Deus não está brincando com a palavra, não está brincando com Deus, nem brincando com o Espírito Santo, como muitas religiões na terra estão fazendo. Nós estamos fazendo aquilo que Deus nos manda fazer através das Escrituras. Então, todas as mensagens que nós vamos começar, nós dizemos: Deus em Cristo seja louvado, para todos sempre. Amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, estou incumbido de uma missão na terra, como atalaia de Deus. Um atalaia de Deus não brinca com Deus e nem com a sua palavra na terra. Um atalaia de Deus não vai além das Escrituras. Nós só vamos até onde as Escrituras vai. Quando as Escrituras param, nós paramos também. Vamos tomar como base para a nossa mensagem de aconselhamento para as igrejas evangélicas de toda a face da terra. A base da nossa mensagem é as Escrituras. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18, incluindo o versículo 7, ou o versículo 1 do capítulo 7, irmãos. Para os irmãos não ter dúvida, nós vamos ler aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18, e o versículo 1 do capítulo 7. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que consenso tem a justiça com a injustiça, irmão? Nada. E que comunhão tem a luz com as trevas? Também nada. Que harmonia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos o santuário do Deus vivo. Como Deus diz: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor Todo-Poderoso, e não toqueis em coisa imunda. E eu vos recebereis e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, como atalaia de Deus, estou na obrigação de falar o que Deus me mandar falar. E ai de mim, se eu me calar quando Deus me mandar falar. Deus pede para os povos da terra, e principalmente os que se dizem evangélicos de toda a face da terra. Deus pede: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que a sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Irmãos e ouvintes, se não tem nenhuma comunhão, nem a justiça com a injustiça, e por que os evangélicos mantêm comunhão com as trevas e com a injustiça? O Espírito Santo falou na boca de Paulo e diz que o povo de Deus não podem tomar jugo desigual com os incrédulos. E por que os evangélicos do Brasil tomaram jugo desigual com os incrédulos? Já faz muitos anos que os evangélicos do Brasil tomaram um jugo desigual com os incrédulos. Não tem um jugo mais desigual do que os evangélicos se meterem na política, ou seja, manterem-se em comunhão com os políticos. Eu até concordo ter algum tipo de comunhão com os políticos, mas idolatrar os políticos, como os evangélicos do Brasil
idolatraram Bolsonaro neste ano de 2022. Idolatrar um político é abominação diante de Deus. O que os evangélicos do Brasil fizeram em 2018 e 2022 foi abominável diante de Deus. Bolsonaro, para os evangélicos do Brasil, é um Deus digno de adoração. Os evangélicos do Brasil tomaram julgo desigual com os incrédulos, trocaram a justiça pela injustiça, amaram mais as trevas do que a luz, trocaram Cristo por Belial. Se não há harmonia entre Cristo e Belial, e nem tem parte o fiel com o infiel, e por que os evangélicos do Brasil tiveram tanta harmonia com Belial? E os crentes evangélicos tiveram parte com os incrédulos? Isso quer dizer que as escrituras para os evangélicos do Brasil não têm nenhuma validade hoje no século XXI, terceiro milênio. Porque as escrituras ensinam uma coisa e os evangélicos do Brasil fazem tudo ao contrário. As escrituras nos ensinam a não tomar julgo desigual com os incrédulos. Os evangélicos do Brasil fazem tudo ao contrário. Tomam julgo desigual com os incrédulos. As escrituras dizem não se unir com a injustiça. Os evangélicos do Brasil se uniram com a injustiça. As escrituras dizem não há comunhão da luz com as trevas. Os evangélicos do Brasil dizem que são luz e tiveram comunhão com as trevas. As escrituras dizem não há concórdia entre Cristo e Belial. Os evangélicos do Brasil concordaram em acordo com Belial. As escrituras dizem que o crente não tem parte com o incrédulo. Os evangélicos do Brasil vivem unidos com os incrédulos. As escrituras dizem que não há consenso o santuário de Deus com os ídolos. Os evangélicos do Brasil uniram o santuário de Deus com os ídolos. Desde 2018, que os evangélicos do Brasil uniram o santuário de Deus com os ídolos. Mais de 90% dos evangélicos do Brasil são idólatras, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Os irmãos e ouvintes sabem quem é os ídolos de mais de 90% dos evangélicos do Brasil? Políticos e dinheiro. São estes os maiores ídolos de mais de 90% dos evangélicos do Brasil. Mais de 90% dos evangélicos do Brasil uniram luz com trevas, uniram Cristo com Belial, uniram o santuário de Deus com os ídolos. Sabe por que mais de 90% dos evangélicos do Brasil uniram luz com trevas, uniram Cristo com Belial, uniram o santuário de Deus com os ídolos? Tudo isso, mais de 90% dos evangélicos do Brasil conseguiram unir, porque o Deus deles não é o Deus vivo, é o Deus deste século. Quem pertence ao Deus vivo não se une com as trevas, não toma julgo desigual com os incrédulos, não tem sociedade com a injustiça, não tem comunhão com as trevas, não concorda com Belial, não tem parte com os incrédulos, não tem consenso com os ídolos. Tudo isso é para todos os que pertencem ao santuário do Deus vivo. Porque estes são o santuário do Deus vivo. Como o próprio Deus diz, neles habitarei, entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai-vos do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados,
Visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, de onde Deus manda sair e se separar? Quando Deus diz pela boca de Paulo, sai do meio deles. Quem são eles? E de onde eles devem se separar? Deus está falando para o seu povo. Deus está dizendo para o seu povo, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações como no tempo de Moisés. Hoje vocês estão na minha graça, não estão mais na lei de Moisés. Mais de 90% dos sistemas religiosos da terra ainda estão na lei de Moisés, atropelando a graça do Filho de Deus na terra. Se os povos da lei de Moisés eram desobedientes a Deus, os povos do século XXI não faz diferença do povo do tempo de Moisés. De tempos em tempos, Deus tem os seus atalaias para levantar na terra, para dar aviso aos povos da terra. Deus tem levantado no século XXI os seus atalaias da última hora, com uma palavra original, sem acrescentar e sem diminuir nenhum tio e nenhum cedilho. Os atalaias de Deus só vai até onde as escrituras vão. Quando as escrituras param, nós paramos também. Os atalaias de Deus só pode ir de acordo com as escrituras. Não vamos atrás nem na frente. Nós vamos emparelhado com as escrituras. Quando as escrituras param, os atalaias de Deus param também. Deus está nos autorizando a pregar esta mensagem de aconselhamento para os evangélicos do Brasil e de toda a face da terra. Ninguém está obrigado a crer na mensagem do atalaia de Deus. O atalaia de Deus tem que falar tudo aquilo que Deus mandar ele falar. E ai do atalaia de Deus se não falar quando Deus me mandar falar. E o que Deus me mandar falar, eu vou falar para os evangélicos do Brasil e de toda a face da terra, que estiverem tomando jugo desigual com os incrédulos. Todos os evangélicos do Brasil e de toda a face da terra, que estiverem unidos com os políticos. A palavra de Deus, pela boca do seu servo Paulo, diz: hoje, sai-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Os evangélicos do Brasil, que se misturaram com a política no ano de 2018 e 2022, se vocês são o meu povo, assim diz o Senhor para os evangélicos que entraram na campanha política, ou seja, apoiaram os partidos políticos no ano 2018 e 2022. Então, diz Deus para vocês: se vocês são o meu povo, saiam do meio deles, se separem deles, saiam do meio da imundícia da política. Não toquem em coisa imunda. Para quem não sabia, vai ficar sabendo agora. Deus considera a política como coisa imunda. Deus está falando hoje para os evangélicos do Brasil e de toda a face da terra que apoiam partidos políticos nos púlpitos das suas igrejas. Diz Deus para os evangélicos que apoiam políticos nos púlpitos das suas igrejas: expurguem dos púlpitos das vossas igrejas a imundícia da política. A política é coisa imunda. Nunca os evangélicos do Brasil tinham desacreditado nas escrituras como desacreditaram no ano de 2018 e 2022. Qual o valor que tem as escrituras para os evangélicos que se misturaram com a política no ano de 2018 e 2022? Como ficam as palavras de Paulo que está escrito
em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 18. Este é o jugo desigual que os evangélicos tomaram dos anos mil não, meu Deus do céu, misericórdia. Eu só quero dizer 1000, quando nós estamos aí em 2000. Então, tomaram um jugo desigual dos anos 2018 a 2022. Vai custar para eles muito caro esse jugo que eles tomaram. Por causa deste jugo desigual que muitos evangélicos tomaram, tem muitos evangélicos presos, sentenciados a 17 anos de prisão. E muitos que já morreram, porque não suportou o jugo da prisão. Por causa deste jugo desigual, muitos perderam todos os seus bens materiais. Perderam casas, perderam lojas, carros, perdeu até a honra de um cidadão brasileiro. Estão em outros países mendigando o seu pão. Muitos estão irreconhecível, que se a gente encontrar ele numa rua, um destes irmãos a gente não reconhece por causa deste jugo desigual que ele tomou. Por causa desse jugo desigual, muitos evangélicos perderam filhos, perderam esposas, perderam o juízo, perderam a vergonha, perderam o direito de ser chamado cidadão brasileiro. Estão em outros países sem poder voltar para a sua terra natal, porque se voltar pode ser preso. Tudo isso aconteceu por causa do jugo desigual que eles tomaram. Paulo deu o conselho que não tomassem jugo desigual com os incrédulos. Mas muitos evangélicos não acreditaram nos conselhos de Paulo, que está escrito em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 18. O povo de Deus não podem tomar jugo desigual com os incrédulos. O povo de Deus não pode se unir com as trevas. O povo de Deus não pode se unir com a injustiça. O povo de Deus não podem tomar um jugo desigual, como já falei, e nem se unir com Belial. O povo de Deus aprende com o seu divino mestre Jesus Cristo. Vejam o que o nosso divino mestre Jesus Cristo falou e disse, e ficou escrito em Mateus 11, 25 a 30. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se os evangélicos do Brasil tivessem aprendido com Jesus Cristo, não teriam tomado jugo desigual com os incrédulos. Se tivessem tomado o jugo do nosso divino mestre Jesus Cristo, não tinham nenhum evangélico preso, sentenciado a 17 anos de prisão. Em vez de tomarem o jugo do nosso divino mestre Jesus Cristo, tomaram o jugo do homem chamado Bolsonaro. Confundiram o Jair Messias Bolsonaro com o Messias Jesus Cristo. O jugo do Messias Bolsonaro levou muitos evangélicos à ruína e à perdição. Jesus Cristo pergunta hoje para os evangélicos do Brasil e de toda a face da terra: qual o jugo que vocês, evangélicos brasileiros, vão escolher hoje para vocês carregarem? Vão escolher o jugo de Jesus Cristo, que é suave e maneiro, ou vão escolher o jugo do Messias Bolsonaro, que é pesado e duro de se carregar? Vocês têm livre escolha. Ninguém é forçado a aceitar o jugo de Jesus Cristo. Quem escolher o jugo de Jesus Cristo
tem muitas vantagens. E uma delas é estar livremente, ou seja, livre do fogo do inferno. Quem escolheu o jugo dos homens também tem muitas vantagens. E uma delas é, quando morrer, a sua alma ser lançada no fogo do inferno, aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Palavra do próprio Jesus Cristo, que os evangélicos dizem que crê e que aceitaram como seu Salvador. Veja Marcos 9, 42 a 48 e Mateus 25, 31 a 46. Irmãos e ouvintes, compensa para os evangélicos escolherem carregar o jugo do homem aqui na terra e quando morrer a sua alma ser lançada no fogo do inferno? Sabe o que é que compensa para os evangélicos? Expurgar o jugo do homem e aceitar o jugo de Jesus Cristo. E quando morrer, a sua alma ser livre, ou seja, livres e levada pelos anjos de Deus para o seio de Abraão. Veja a parábola do rico e Lázaro. Lucas 16, 19 a 31. Aqui está dois homens. Um carregou o jugo do homem e o outro carregou o jugo de Jesus Cristo. O que aconteceu com o homem que carregou o jugo dos homens? O que aconteceu com o homem que carregou o jugo de Jesus Cristo? Um homem morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O outro morreu e o seu corpo e alma foi sepultado aqui na terra. Tem dia, ou seja, um dia o que morreu e foi sepultado no inferno, um dia lá do inferno, ele levantou os olhos e viu Lázaro no seio de Abraão. O homem que morreu e foi lançado no inferno pediu a Deus uma chance e que mandasse Lázaro molhar a ponta do dedo para lhe refrescar, porque ele estava sendo atormentado naquelas chamas. Mas a resposta de Deus para o homem rico foi: a sua chance foi quando você esteve na terra. Agora você não tem nenhuma chance, porque quem é lançado no inferno não tem como sair de lá. E mesmo assim tem um grande abismo entre o céu e o inferno. Ninguém pode passar do inferno para o céu e nem do céu para o inferno. O homem insistiu, já que Lázaro não podia descer, ou seja, sair do inferno. Oi, irmão, vamos voltar aqui um pouquinho. É como está escrito lá, né? Não pode nem quem está no céu vir aqui para a terra avisar, e nem quem está na terra, aqui na terra, no inferno também, ir para canto nenhum. O homem insistiu, já que Lázaro não podia descer ao inferno para molhar a língua do homem que estava sendo atormentado pelas chamas do inferno, já que Lázaro não podia vir aqui, agora eu estou te pedindo, manda ele na terra, na casa de meu pai, para avisar os meus irmãos, para eles não fazer o que eu fiz quando eu estive aí na terra, e não venham também para este lugar de terrível, lugar de fogo. Disse Abraão para o homem condenado: não há nenhuma possibilidade de Lázaro e a casa de seu pai. Lá tem Moisés e os profetas, que eles ouçam.
Se não acreditam em Moisés e nos profetas, mesmo que Lázaro vá na terra, eles também não acreditarão. Irmãos e ouvintes, nesta parábola, o nosso Divino Mestre nos mostra que o homem tem chance aqui na terra, mas quando morrer, não tem mais nenhuma chance. Morreu, toda a esperança é enterrada debaixo da terra. 2 homens, um carregou o jugo de Jesus Cristo aqui na terra, e o outro homem carregou o jugo do homem aqui na terra. O nosso Divino Mestre Jesus Cristo diz hoje para os evangélicos do Brasil e de toda a face da terra: eu estou dando uma chance hoje para vocês que se dizem evangélicos. Vocês ainda estão na terra. Tem chance de se arrependerem e deixarem de praticarem o que o homem da parábola praticou aqui na terra. Não imitem o homem rico, imitem o homem pobre, porque dos pobres é o reino dos céus. Irmãos e ouvintes, que apoio Jesus Cristo deu aos ricos aqui na terra? Jesus Cristo não deu nenhum apoio aos ricos aqui na terra, mas disse que é mais fácil passar pelo fundo de uma agulha um camelo de que um rico entrar no reino de Deus, conforme Mateus 19, 16 a 24. Quem está dizendo que é difícil um rico entrar no reino de Deus é o próprio Jesus Cristo, o qual os evangélicos dizem que crê nele. Mas o que os evangélicos têm é muita hipocrisia e fingimento. É os mesmos evangélicos do tempo em que Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra. Irmãos e ouvintes, já imaginaram se Jesus Cristo viesse a esta baixa terra outra vez? Será que Jesus Cristo seria bem recebido pelos evangélicos, pelos políticos? Sabe o que aconteceria com Jesus Cristo se ele viesse pisar nesta baixa terra outra vez? Os evangélicos e os políticos crucificariam Jesus Cristo outra vez. A prova que os evangélicos e os políticos crucificariam Jesus Cristo outra vez, que validade tem as palavras de Jesus Cristo que está escrito nas Escrituras para os evangélicos hoje no século XXI? Jesus Cristo diz nas Escrituras que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou seja, ninguém pode servir a Deus e ao mundo. O que Jesus Cristo diz hoje para os evangélicos do Brasil e de toda a face da terra? Jesus Cristo diz: eu estou dizendo para os evangélicos do Brasil e de toda a face da terra, se vocês não podem servir a Deus e a política é do mundo, e vocês não podem servir a Deus e ao mundo, porque ninguém pode servir a Deus e a política, porque quem serve a política odeia a palavra de Deus. Qual é melhor? Servir a Deus e desprezar a política, ou é servir ao mundo político e desprezar a palavra de Deus? Jesus Cristo está dizendo que ninguém pode servir a Deus e a política ao mesmo tempo. Quem é a política? Quem ama a política odeia a palavra de Deus. Disse Jesus Cristo, Lucas 16, 13 a 14. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas deste mundo. Irmãos e ouvintes, alguém já falou para vocês por que os evangélicos amam a política? Ou seja, amam as riquezas deste mundo? Os evangélicos amam a política porque amam o dinheiro. Se não fosse pelo dinheiro ou pelo amor ao dinheiro, nenhum evangélicos amariam a política.
Porque os líderes evangélicos apoiam os políticos nas suas igrejas. Os líderes evangélicos apoiam os políticos nas suas igrejas porque amam o dinheiro, ou seja, amam o dinheiro dos políticos. No dia que um líder evangélico se converter ao Senhor Jesus Cristo, ele passa a amar as palavras do Senhor Jesus Cristo e nunca mais apoiará a política na sua igreja. Nós só não podemos passar sem Deus e sem seu Filho Jesus Cristo, mas sem a política nós podemos passar. Sem ela, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nós estamos no ano 2025, se aproxima 2026, ano de eleições para presidente da República do Brasil. O que Deus está falando ao meu coração, eu vou repassar para os evangélicos do Brasil e de toda a face da terra. Diz o Senhor Jesus Cristo para os evangélicos do Brasil: vem aí 2026, ano de campanha política para presidente da República. O Senhor Jesus Cristo diz para os evangélicos do Brasil: não façam o que vocês fizeram no ano de 2018 e 2022. Me desprezaram a mim como vosso Messias Salvador, para abraçar um Messias que não é o Salvador. Para vocês me botaram para fora das vossas igrejas, para que o Messias falso assumisse o meu lugar nas vossas igrejas. No lugar de vocês se apoiarem no Messias verdadeiro, vocês foram se apoiar no Messias falso, que tem o seu nome de Messias Bolsonaro. Vocês esqueceram como é o nome do verdadeiro Messias? O nome do verdadeiro Messias é Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, o nosso divino mestre, o nosso divino pastor. O nome do falso Messias é Messias Bolsonaro. O verdadeiro Messias pede para os evangélicos do Brasil: expurguem das vossas igrejas a maldita política. Não permitam que políticos sem compromisso com Deus subam nos púlpitos das vossas igrejas agora neste ano de 2026. Será que tem algum político que tem compromisso com Deus? Se tiver algum político que tem compromisso com Deus, conforme as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem nenhum político que tenha compromisso com Deus. Jesus Cristo disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de se dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando um político se converter dos seus maus caminhos, se converter ao Senhor Jesus Cristo, ele abandona a política, porque a partir da sua conversão ao Senhor Jesus Cristo, ele passa a entender as Escrituras nos seus originais. Enquanto o político não se converter ao Senhor Jesus Cristo, ele está como os discípulos de Emaús. Mas quando ele se converter ao Senhor Jesus Cristo, o véu será tirado, ou seja, o véu da incredulidade será tirado. Veja a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Todo político tem um véu no seu coração. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, ou seja, convertendo um desses políticos ao Senhor Jesus Cristo, o véu da incredulidade será tirado. Ora, o Senhor Jesus Cristo é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Enquanto o político não se converter ao Senhor Jesus Cristo, ele é um escravo da política e serve ao mundo das riquezas, ao mundo político.
No dia que um evangélico entender as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito nas Escrituras, Lucas 16, 13 a 14, ele se converte ao Senhor Jesus Cristo e a partir de então, ele vê que as palavras do Senhor Jesus Cristo são fiéis e verdadeiras e dignas de toda aceitação. Se ele for político, ele abandona a política, porque está escrito nas Escrituras, com as palavras do Senhor Jesus Cristo: nenhum servo pode servir a dois senhores. Nenhum servo pode servir a Deus e a política ao mesmo tempo. Irmãos e ouvintes, o sistema religioso do Brasil mais desobediente às palavras do Senhor Jesus Cristo é as Assembleias de Deus e suas dissidências. Hoje há muitas igrejas da Assembleia de Deus. Desde o ano 2018, que as igrejas das Assembleias de Deus se uniram para apoiarem os políticos nas suas igrejas aqui no Brasil. E o pior aconteceu com os assembleianos, ou seja, com os irmãos da Assembleia de Deus. É que eles se uniram para apoiarem um homem sem a aprovação de Deus. Irmãos e ouvintes, o pior aconteceu com os evangélicos do Brasil. Não foi o político que enganou os evangélicos, foi os evangélicos que enganou os políticos. Bolsonaro estava certo de que não perdia esta política para Lula, porque os evangélicos em geral garantiram a Bolsonaro que as eleições de 2022 estavam ganhas, porque o Deus deles jamais perderia uma guerra para o inimigo. Por isso, o Deus deles já tinha revelado para eles que Deus estaria com Bolsonaro e jamais Bolsonaro perderia as eleições de 2022 para Lula. Todas as profecias caíram por terra, porque eram falsas. Nenhuma se cumpriu e ficaram todos confundidos e envergonhados. E Lula venceu as eleições de 2022, não houve fraude nas eleições. Lula ganhou as eleições de 2022 com legitimidade e transparência. Não foi encontrado nenhuma fraude nas urnas eleitorais. O Deus dos evangélicos que apoiaram Bolsonaro enganaram os evangélicos. E os evangélicos enganaram Bolsonaro. Então Bolsonaro não enganou os evangélicos, foi os evangélicos que enganou Bolsonaro com as falsas profecias diabólicas. Aqui vai o meu conselho para o nosso irmão Bolsonaro. Nunca mais acredite nos evangélicos do Brasil que lhe apoiaram em 2022 para presidente da República. Se converta ao Senhor Jesus Cristo para que tenha o direito de entrar no céu pela porta, que é o Senhor Jesus Cristo. Esta mensagem é revelada dos céus pelo Espírito Santo de Deus para ser entregue aos evangélicos do Brasil, com exclusividade às Assembleias de Deus aqui do Brasil, que apoiaram políticos nas suas igrejas em 2022. Expurguem a política das vossas igrejas antes do toque da última trombeta. Não tomem julgo desigual com os políticos, que em 2026 nenhum crente das Assembleias de Deus no Brasil não aceite político nos púlpitos das suas igrejas em 2026. Estas palavras reveladas do céu para o atalaia de Deus
ou seja, para o Atalaia da Última Hora, tem validade para todas as igrejas evangélicas do Brasil. Não caiam mais nas armadilhas de Satanás. Diz Deus para os evangélicos do Brasil que apoiaram política em 2018 e 2022. Não caiam mais nas armadilhas de Satanás. Jesus Cristo diz hoje para todos os evangélicos do Brasil: convertei-vos dos vossos maus caminhos e crede no verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Esse é o evangelho revelado dos céus. Veja Apocalipse 14, 6 e 7. O evangelho eterno de Jesus Cristo não se une com trevas, nem toma julgo desigual com os incrédulos. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Estamos limpos do sangue de todos os evangélicos do Brasil que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Somos a Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Este é o conselho revelado dos céus para os evangélicos do Brasil e principalmente das Assembleias de Deus do Brasil, que apoiaram política em 2018 e 2022. Deus pede para vocês, evangélicos assembleianos, neste ano de 2026, expurguem dos vossos púlpitos a política. Não deixem mais políticos subir no púlpito das vossas igrejas. Os púlpitos é santo e vocês trocam as coisas santas e colocam coisa profana. Vocês trocam o santo pelo profano, o certo pelo errado. A verdade de Deus vocês trocam pela mentira. Então, diz Deus para todos os assembleanos do Brasil, para a congregação cristã do Brasil e todas as igrejas evangélicas do Brasil que se envolveram com política em 2022. Saiam do meio deles, separai-vos, diz o Senhor Todo-Poderoso, e não toqueis em coisa imunda, que Deus recebe vocês, e Ele considerará vocês como filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então é o conselho, é a palavra. Deus em que seja louvado para todo sempre. Amém.